Olá! No vídeo de hoje eu vou trazer mais uma amostra em crochê, que é pra gente ir treinando, pra gente ir vendo outras possibilidades de combinações de pontos e por aí vai. Então eu já vou começar aqui, já vou começar direto esse vídeo colocando aqui o fio na agulha com um nozinho inicial. E eu vou começar fazendo 37 correntinhas. Então, bora lá. E assim ficaram essas correntinhas iniciais. Agora eu vou subir aqui mais 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Que é para dar a altura do ponto alto. Já vou laçar o fio aqui e vou contar essas 3, eu vou pular elas, né? 1, 2, 3. Vou pular mais uma. Então, eu pulei 4 e na 5ª correntinha eu vou colocar o ponto alto. Que é como se essas 3 correntinhas aqui iniciais já estivessem sobre esse último pontinho aqui. E aí, eu vou laçar o fio e na próxima correntinha eu vou fazer mais um ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. Então, aqui eu fiz esse bloquinho de pontos altos, é como se tivesse 4 pontos altos aqui, só que um foi feito por correntinhas. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, essas 2 correntinhas aqui eu pulo, e na próxima eu faço um ponto alto. Faço mais 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e coloco mais um ponto alto. Vou repetir isso, 2 correntinhas, pulo 2 de base e coloco mais um ponto alto aqui. E vou fazer mais uma vez. 2 correntinhas, ó, pulo 2 pontos de base e coloco um ponto alto. Perceba que aqui tem um bloquinho de 4 pontos altos e aqui são 4 pontos separados por 2 correntinhas. Então, esse daqui precisa se repetir 4 vezes. Agora, eu vou fazer mais 2 correntinhas. E aqui eu vou pular também 2 pontos de base. E aqui eu já vou começar a fazer, já coloquei um ponto alto e vou fazer o bloquinho de 4 pontos altos. Assim como eu fiz lá no comecinho. Então, aqui são 4 pontos altos na sequência. Então, de novo, um bloquinho de 4 pontos altos
Depois eu vou separando os pontos altos com 2 correntinhas. Faço isso 4 vezes, são 4 pontos altos aqui. E depois eu junto eles de novo, faço o bloquinho de 4 pontos altos juntos. E aí eu volto a fazer 2 correntinhas, pulo 2 de base e coloco um ponto alto. E agora eu vou fazer isso até o final dessa carreirinha. Faço duas correntinhas, pulo 2 correntinhas e coloco um ponto alto. E assim eu vou seguir até o final aqui dessa carreirinha. E finalizando, claro, com um ponto alto. E aqui eu finalizei essa primeira carreirinha. Agora eu vou virar o trabalho e vou fazer a segunda carreirinha aqui com vocês. Eu vou iniciar primeiro com as 3 correntinhas. Vou fazer mais 2 correntinhas, que é para fazer a separação de um ponto e outro. Laço o fio e eu vou pular. Na verdade, eu não preciso contar aqui as correntinhas, né? Porque isso daqui vai fazer, essas correntinhas vão fazer a vez de um ponto alto. Então, eu já posso vir aqui direto pro ponto alto da carreira anterior. E já vou colocar também aqui em cima um ponto alto. Então, ele já formou meio que esse quadradinho aqui, igual o de baixo. E aí, eu vou dar sequência, fazendo as correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. E aqui eu vou fazer mais 2 correntinhas e mais um ponto alto. Aí, aqui foram 3, fora esse primeiro aqui, né? Vamos contar 3 pontos altos separadinhos. E agora, esses daqui eu vou fazer eles juntos, igual esse bloquinho aqui da carreira anterior. E ele vai começar antes desse bloquinho. Então, o bloquinho, ele não vai ficar certinho um em cima do outro. Ele vai ficar mais na diagonal. Então, aqui eu vou laçar o fio e aqui no meio, nesse buraquinho que tem aqui na carreira anterior, eu vou colocar 2 pontos altos. E no ponto alto aqui, no próximo ponto alto, eu coloco um ponto alto. Então, como aqui já tinham as 2 correntinhas, eu coloco 2 pontos também. Então, a conta vai ser mais ou menos essa. Começa em cima de um ponto alto da carreira anterior e termina em cima do ponto alto da carreira anterior também. E agora eu vou fazer com separação das correntinhas. E aqui eu vou pular 2 pontos, é a mesma coisa quando eu estava pulando as correntinhas. Vou pular 2 pontos altos aqui, que é o ponto que tem na carreira anterior. Pulei os 2 e coloco um ponto alto. Faço separação e ponto alto sobre ponto alto. E aqui eu vou colocar 4 pontos altos separadinhos, assim como esses. Aqui eu já tenho 2 e vou colocar mais 2.
Então, fiz aqui 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. E aqui eu também fiz 4 pontinhos separados. E aí, vou fazer as 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, e aqui eu já começo a fazer os pontos altos juntos. Então, são 2 pontos aqui nesse buraquinho da carreira anterior. Perceba que ele começa em cima de um ponto alto, faço os 2 pontos nessa separação e termino também com ponto alto sobre ponto alto. E aqui, para finalizar essa carreira, eu faço 2 correntinhas e um ponto alto aqui nas correntinhas da carreira anterior, que é como se fosse um ponto alto, mas são correntinhas. E aí fica a separação também aqui, ó, dos 2 pontos altos, que é o que a gente precisa. E assim se formou a segunda carreirinha. Então, perceba que os pontos juntos, os pontos altos juntos, eles não vão ficar um em cima do outro, eles vão ficar na diagonal. Então, eu vou virar o trabalho novamente. E nesse ponto a gente já vai percebendo já como que é o desenho dessa amostra, né? Já dá para entender um pouquinho melhor. E agora vamos para a terceira carreirinha. Então, aqui eu vou subir as 3 correntinhas, vou fazer mais 2, que é para fazer, já começar fazendo a separação. E como são as 2 para separação, então eu já sei que automaticamente eu também pulo 2 pontos aqui, que é o que já estão aqui nas correntinhas. Então, eu já coloco o ponto alto sobre ponto alto. E como aqui são os 4 pontos juntos, então eu já sei que eu não vou colocar 4 pontos aqui, 4 pontos altos. Então, eu já posso colocar aqui as 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. E aí, perceba o desenho dele. Eu sempre gosto de fazer isso, porque conforme você vai construindo, as próximas carreiras você já tem uma noção de como que vai ser. Perceba que os 4 pontos juntos, eles estão vindo nessa direção. Então, é sempre na ponta dele, é como se fosse na ponta desse, né, nesse último ponto alto aqui, já começa o próximo bloquinho de pontos juntos. Então, pela lógica, esse aqui já são 4 pontos juntos, eu já tenho que colocar aqui. Da mesma forma, nesse ponto, eu já fiz ele aqui, e aí no final desse daqui já começa o da carreira de cima, então, quando eu tiver nesse ponto, eu já faço um bloquinho de pontos juntos. E aí, o que tiver fora disso é com a separação de 2 correntinhas. Eu acredito que assim fica muito mais fácil para você ir construindo o resto da peça. É que nesse caso, é claro que não é uma peça de roupa, não é uma coisa muito elaborada. Aqui é só uma amostra. Então, nesse caso é muito mais fácil, porque é claro que eu tô seguindo aqui um gráfico. Então, ele é meio que padrão, eu já sei que ele é meio que padrão, então eu consigo entender melhor quando eu construo a peça aqui. Então, eu consigo já entender esse padrão, como que ele é feito, e aí para seguir adiante daqui é muito mais simples. É muito mais simples do que você olhar um gráfico, olhar alguma coisa e seguir passo a passo todos os detalhes. Chega um momento que você já vai decorando aquilo. E aqui já dá para ter uma noção para decorar mais ou menos como que é feito. Então, eu vou dar continuidade aqui
nesse pensamento. Eu espero que dê para entender mais ou menos a lógica que eu estou tentando dizer. Que aí nesses casos, caso que é a amostra, caso de, vamos supor que dá para fazer aqui também. Aqui eu já tô fazendo um bloquinho, tá? Como eu disse. Quando é suplar, que é um padrão, tipo, você sabe que ele vai ser igual, os pontos vão ser iguais. Não precisa ser exatamente igual, como esse daqui. Ele não vai seguir padrãozinho. Seria igual se fosse um em cima do outro. Ia ser muito mais simples, muito mais fácil. Mas a gente já encontra um padrão da peça, então dá para fazer um suplar desses pontos. Então, a partir da terceira, segunda, terceira, quarta carreirinha, você já entende como que funciona e os próximos você não precisa ficar mais procurando a receita ou olhando toda hora, ele já flui com mais facilidade. Então, aqui eu já sei que eu já acabei de fazer um bloquinho, então eu faço os pontos altos com separação. Então, quando você vai procurando uma lógica dos pontos que você está fazendo, já fica muito mais simples. É claro que não dá para fazer isso com peça de roupa, que é muito diferente. Opa, aqui já vem mais um bloquinho, que eu já tô no final desse bloquinho da carreira anterior, então eu já começo a construir aqui o bloquinho de 4 pontos altos na sequência. E aí, como eu já encontrei a lógica aqui, eu sei que ele vai seguir igualzinho, igual não, né? Porque ele tem essas diferenças aqui. Mas como eu já entendi a lógica dele, eu sei que é uma amostra, é uma peça reta, então dá pra fazer dessa forma. E aqui no final, ó, eu pulei as 2 correntinhas da carreira anterior e na próxima correntinha, que aqui é uma correntinha, eu coloco o ponto alto. Que aqui fica como se fosse o ponto alto, mas a gente sabe que não é. E essa minha dica que eu tô dizendo sobre você entender a lógica, entender mais ou menos como que tá fluindo a peça, isso não quer dizer que eu não pare para olhar como que tá acontecendo aqui. Porque podem ocorrer erros, eu posso fazer de uma forma e depois verificar que não era daquele jeito, ou que eu coloquei o ponto no lugar errado, ou esqueci alguma coisa. Então, cada carreira que eu faço, eu dou uma olhada para ver se tá certo os pontos que eu tô fazendo. Então, não é fazer, tipo, sem prestar muita atenção. Eu sempre digo que a gente precisa prestar atenção o tempo todo, porque às vezes acontece. Aí você coloca um erro aqui e no final da amostra você vai ver que tinha um erro aqui e aí, consequentemente, o resto vai ficar errado. Então, para não ter que voltar tudo e refazer, então é melhor a gente sempre prestar atenção, sempre verificar aquilo que a gente está fazendo, né? Isso também em qualquer peça que você estiver desenvolvendo, é sempre bom. Faz uma carreirinha, dá uma olhada, vê se tá tudo certo e aí você dá continuidade. E aí, por que que a gente precisa sempre dar uma olhadinha? Sempre olhar e não seguir no flow, tipo, é assim mesmo e pronto. Sempre, como eu acabei de dizer, sempre para e dá uma olhada na peça. Eu acabei de ver na amostra dessa peça, que ele não vai subir o tempo todo para esse sentido. Então, ele vai vir pra cá e depois ele volta pra cá. Eu tô falando o sentido desses bloquinhos, né? Esses bloquinhos de ponto alto juntos. Então, ele não vai seguir
o próximo aqui, o próximo aqui. Não é nesse sentido que essa amostra vai. Então, ele vem pra cá e as próximas ela vai voltar pra cá, pra esse sentido. Então, no caso, é como se ela fizesse um zigue-zague. Ela vai e volta, vai e volta. Esse é o padrão dessa amostra. Então, são 3 bloquinhos para a esquerda, 3 bloquinhos para a direita, contando com esse, tá? Então, aqui no caso seriam mais 2 para esse lado e depois mais 2 para o outro lado. Sempre a sequência 3, contando com esse, vão ser 3 para cá, depois 3 para lá e assim também da mesma forma com estes aqui, ok? Então, é sempre importante a gente tá de olho, a gente conferir o que a gente tá fazendo e não fazer tudo e depois olhar, que aí normalmente dá erro. Então, aqui eu vou virar o trabalho e aqui já são as 3 carreirinhas, então eu vou para a 4ª carreirinha. Vou subir aqui as 3 correntinhas, faço mais 2 para fazer a separação dos pontos e coloco ponto alto sobre ponto alto. E aqui, como eu sei que esse bloquinho não vai seguir nessa direção, ele já vai pro outro lado, então eu sei que até aqui eu vou fazer com separação. Então, é só seguir fazendo 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Deixa eu só buscar o fio aqui que já está enrolando, para não dar nó. Uma outra dica é sempre deixa o fio alinhado, sempre organizadinho. Nesse caso não tá organizado, por isso que eu tenho que ficar puxando o fio e ele tá quase fazendo um nó aqui. Então, sempre deixa ele alinhadinho, porque, né, é muito fácil de fazer nó no novelo aqui e não é o que a gente quer, né? Aí fez o nó pra desfazer depois. Ainda mais quando se trabalha com fio duplo ou triplo, enfim. Nesse caso é fio duplo, né? Só pra ele ficar mais grossinho, pra dar pra ver melhor os pontos aqui. Então, aqui eu vou fazer mais 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. E aqui, perceba como eu disse, né? São 3 bloquinhos para um sentido, contando desse último aqui, vão ser mais 3 para o outro sentido. Então, aqui eu já começo a fazer o outro bloquinho. Bloquinho de 4 pontos altos juntinhos. E aqui eu volto a fazer os pontos altos separadinhos por correntinhas. E aqui da mesma forma, eu vou seguir pro o próximo bloquinho aqui. E aqui, ó, no finalzinho, eu fiz as 2 correntinhas, vou pular 2 correntinhas de base e na terceira eu coloco o ponto alto. E assim está ficando. Então, aqui eu vou virar o trabalho. E vou subir 3 correntinhas. E aqui a gente percebe de novo os bloquinhos. Eles já estão voltando pra cá. Então, aqui eu já coloco o primeiro bloquinho. Então, fiz as 3 correntinhas e vou colocar 2 pontos altos aqui dentro desse espaço.
e um ponto alto depois, aqui no ponto alto de base. Então, já ficou o primeiro bloquinho de pontos altos juntos. E aqui é sempre separadinho. E aqui, como eu já vou ter o próximo bloquinho, e eu sei que ele tá vindo nessa direção, que é só copiar o que tá aqui. Então, ele já está voltando para essa direção. Então, um quadradinho aqui, né? Vamos supor que, vamos chamar isso daqui de quadradinho. Que ele forma aqui esse quadrado. Então, o quadradinho antes eu já começo a colocar os pontos juntos. Então, aqui dentro são 2 pontos. E no ponto alto também coloco um ponto alto. E aqui eu já posso fazer os pontos separadinhos por correntinhas até o final dessa carreira. E assim está ficando essa amostra. E aqui eu fiz com vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas. Eu vou construir aqui mais 5 carreiras, que é pra ver melhor, né? Acho que dá pra ver melhor o desenho que ele vai se formando. E eu acredito que já por ter feito essas daqui, já dá pra entender, como eu disse, dá pra ir entendendo um pouquinho a lógica que ele vai seguir. Então, até essa 5ª carreira eu fiz aqui com vocês, e as próximas 5 eu vou dar uma adiantada aqui no vídeo e volto com vocês para mostrar a finalização dessa amostra. Então, é só se lembrar, você pode voltar ao vídeo para ir pegando as dicas, mas é se lembrar que ele é feito sempre com as 2 correntinhas, pulando 2 pontos de base e fazendo ponto alto. Então, são pontos altos separados por correntinhas, sempre por 2 correntinhas. E no meio disso daqui, tem esses bloquinhos de ponto cheio, que sempre são 4, sempre são 4. E ele faz como se fosse um zigue-zague. Ele vem pra cá e depois ele volta pra cá. Como eu disse, são 3 bloquinhos, certo? Contando desse daqui, também serão 3 pra cá. E o próximo também será 3 pro outro lado. Então, é sempre 3, 3 e 3. Eu espero que dê pra entender mais ou menos o que eu quero dizer. Porque aí facilita para as próximas carreirinhas. Então, os próximos eu vou ter que colocar aqui, como já são 3 bloquinhos, os próximos eu preciso colocar nesse sentido aqui. E também uma outra dica que dá para vocês se lembrarem, ele vem para cá, ele vem para cá. Nesse canto, você entende que ele não consegue, eu não consigo colocar um bloquinho aqui, porque tá fora da peça. Então, claramente ele vem pro outro lado. Então, essa é uma outra dica que dá para vocês irem lembrando no decorrer das outras carreiras, ok? Então, eu vou finalizar aqui as próximas 5 carreirinhas e já volto com vocês para mostrar ele prontinho. Bom, e aqui está essa amostra prontinha. Vocês conseguem perceber os bloquinhos que a gente construiu aqui. Como eu disse, ele é um zigue-zague, né? Ele vai e vem. E as duas são na mesma direção, né? Em cada carreirinha elas vão juntas.
E aqui eu finalizo esse vídeo. E essa foi mais uma amostra que, como eu já disse, eu acredito que fazer amostras, vários tipos de amostras, isso facilita e ajuda a gente na criatividade e criar mais pontos, mais combinações de pontos, né, no caso. E isso ajuda na nossa criatividade e também no nosso crochetar. Por isso que a minha ideia aqui é trazer toda semana uma amostrinha diferente, tanto para que eu consiga treinar e me desenvolver mais e conseguir desenvolver não só no crochê, mas também na minha criatividade. E assim auxiliar vocês também que possam se interessar por essa arte linda que é o crochê. Então, até o próximo vídeo, a próxima amostrinha. E também tenho vídeos aqui no canal de passo a passo de outras peças em crochê. Então, aproveitem muito. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham, qualquer dúvida que vocês tenham e o que vocês mais querem ver por aqui, que eu vou ler tudo e responder todas vocês. Um beijo e até o próximo!